Olá, eu sou Cláudio Miranda, professor de Física da Escola Estadual João Alves de Melo. Essa é a primeira aula do primeiro bimestre de 2021 para a segunda série do ensino médio. Nessa primeira aula, nós veremos o conteúdo temperatura e equilíbrio térmico. Para essa aula, os objetivos são, como um objetivo geral, temos o conceito de temperatura. Durante toda a aula, nós veremos esse conceito nos seguintes tópicos. Para iniciar qualquer tipo de conceito na física, a gente precisa primeiramente entender o que é física. Então vamos começar com a introdução nesse conceito com a seguinte pergunta: o que é física? Seguiremos com a definição temperatura. Em seguida, veremos equilíbrio térmico e, por fim, fecharemos com a lei zero da termodinâmica. Então, o que é física? É bom a gente ter em mente que, antes de estudar qualquer conteúdo, é interessante você entender os conceitos iniciais. Então, para estudar qualquer conceito na física, a gente precisa saber, primeiramente, o que é física. Então, eu trouxe aqui para vocês uma definição que a gente pode ter como base para entender o conceito de física. A física é uma ciência exata, então, logo de início eu quero chamar a atenção para essa definição aqui, ciência exata, tá certo? Tenham em mente isso aqui. A física é uma ciência exata que descreve a natureza, tem como base as descrições de cálculos matemáticos para construir modelos lógicos que descrevem as propriedades da matéria, bem como as variações ou inércia de matéria e energia. Então, nós temos aí um conceito básico do que é física. Agora vamos para o conceito de temperatura. Temperatura é a grandeza física que mede a energia cinética média das partículas em um sistema em equilíbrio. Então, interpretando aqui esse conceito de temperatura, ele é uma grandeza física que mede a energia cinética média, tá certo? Ela vai medir a energia cinética média de um sistema de partículas. É importante a gente ter em mente também que esse sistema de partículas ele tem que estar em equilíbrio térmico. A gente vai ver isso mais para frente, que é equilíbrio térmico. A gente vai ver em outras oportunidades. Então, ainda sobre temperatura e aquele conceito de sistema de partículas, nós temos aqui um sistema de partículas que é um corpo qualquer, onde você tem várias partículas em movimento. Essas partículas nunca vão estar paradas. Aqui elas ficaram paradas, mas a ideia é que elas estejam sempre em movimento aleatório, desordenado. Para entendermos ainda o conceito de temperatura, a temperatura é a média, é a medida através do grau de agitação das moléculas de um sistema. Sendo assim, não podemos medi-las diretamente. Precisamos estabelecer padrões observando as alterações dos objetos analisados, como os efeitos da dilatação térmica e a resistência elétrica. Então, o estudo sobre medidas de temperatura envolve outras variações, outras variáveis, como pressão e volume, entre outras. Por isso você não precisa se atentar, se preocupar tanto em entender tudo nesse conceito, assim, nessa pequena aula. Então, a gente vai trabalhar no decorrer da nossa disciplina um pouco mais o conceito de temperatura, calor, tirando algumas dúvidas, algumas confusões que comumente as pessoas interpretam sobre temperatura.
Então, não se preocupem com isso agora. Equilíbrio térmico. Então, vamos ver aqui o conceito de equilíbrio térmico. Disse que um sistema está em equilíbrio térmico consigo mesmo se a temperatura dentro do sistema for espacialmente uniforme e temporalmente constante. Então, nós temos aqui esse conceito aqui de espacialmente uniforme. Significa que se você medir a temperatura desse sistema, em qualquer ponto que você medir, ela tem que dar a mesma temperatura. Para o sistema estar em equilíbrio, em qualquer ponto, qualquer pedaço, qualquer parte desse corpo que você medir a temperatura, ela tem que dar a mesma temperatura. E, como aqui está definido, uma temperatura constante, o que significa que no mesmo ponto, se você colocar uma medição naquele ponto, ele tem que medir a mesma temperatura sempre. Então, ele não vai mudar essa temperatura. Não vai ser uma temperatura que vai variar nem para cima nem para baixo. Então, esse é o conceito de equilíbrio térmico. Lembrando que para medir uma temperatura, você tem que medir quando o corpo estiver em equilíbrio térmico, senão você não vai saber qual é a temperatura desse corpo, porque ele vai apresentar variações. Então, qual é o valor? Se você medir ele numa parte do corpo e medir em outra parte, ele der temperaturas diferentes. Qual é a temperatura desse corpo? O que você vai responder se você não tem uma única temperatura para dar como resposta? Então, para você medir uma temperatura, o sistema tem que estar em equilíbrio térmico. Então, vamos ver aqui o conceito da lei zero da termodinâmica. Considere 3 corpos, corpo A, B e C, isolados termicamente. Esse conceito de isolados termicamente significa que não vai existir a entrada nem a saída de energia térmica nesse sistema. Então, ele não vai perder energia térmica, nem vai ganhar energia térmica. Mais para frente a gente vai entender o conceito de energia térmica. Não se preocupe com isso agora. Se preocupe apenas com o conceito de isolado, que ele não vai trocar energia com nenhum outro sistema, não vai perder nem ganhar. Então, nós temos aqui também esses 3 corpos com a temperatura TA, TB e TC, respectivamente. Ou seja, TA corresponde a temperatura do corpo A, TB corresponde à temperatura do corpo B, TC corresponde à temperatura do corpo C. De modo que TA, a temperatura do corpo A, é igual à temperatura do corpo B. E também TA é igual à temperatura do corpo C. Veja, TA é igual à temperatura do corpo B e também igual à temperatura do corpo C. Então, o que a gente pode falar sobre TB e TC em relação um ao outro? TB e TC, qual é a relação entre eles dois? Nós podemos dizer que eles estão em equilíbrio térmico? Então, a lei zero da termodinâmica define que, tendo esse primeiro trecho aqui em mente, tendo tudo isso aqui em mente, a lei zero da termodinâmica diz que se 2 corpos estão em equilíbrio térmico em relação a um terceiro, então eles estão em equilíbrio térmico entre si. Então, o que a gente viu aqui? 2 corpos estão em equilíbrio térmico com um terceiro, ou seja, B e C estão em equilíbrio térmico com A. Podemos ver aqui, ó, TA igual a TB.
TA igual a TC. Então, B e C estão em equilíbrio térmico com A, porque eles têm a mesma temperatura de A. Pela definição da lei zero da termodinâmica, se B e C têm a mesma temperatura de A, então B e C têm a mesma temperatura entre eles. Então, eles estão em equilíbrio térmico. Se B está em equilíbrio térmico com A e C também está em equilíbrio térmico com A, então B está em equilíbrio térmico com C. Tá certo? Então, essa é a definição da lei zero da termodinâmica. Vamos revê-la novamente aqui, ó, interpretá-la novamente. Se dois corpos estão em equilíbrio térmico, então, em relação a um terceiro, ou seja, B e C em equilíbrio térmico em relação a A, então, eles, ou seja, B e C, estão em equilíbrio térmico entre si. Essa é a definição da lei zero da termodinâmica. É uma lei muito importante e a gente pode interpretá-la graficamente dessa forma aqui. Eu fiz esse pequeno esquema para a gente interpretar a lei zero da termodinâmica. Nós temos aqui um corpo A, corpo B e corpo C, ou seja, um sistema A, sistema B e sistema C. A seta aqui, ela indica que a relação entre A e B, eles estão em equilíbrio térmico, e também A e C estão em equilíbrio térmico. Então, se B está em equilíbrio térmico com A e C está em equilíbrio térmico com A, então B está em equilíbrio térmico também com C, vice-versa. Bem, então esse é o conceito que a gente tem aí da lei zero da termodinâmica, o principal conceito trazido da aula de hoje, por isso eu achei importante reforçá-lo tanto assim. As nossas referências para construir essa aula são Conexões com a Física, que é o livro que vocês têm disponível através da escola. E eu trouxe também outras referências aqui, Fundamentos de Física, a parte de termodinâmica, do livro do autor Halliday e Resnick. Trouxe também a referência dos Princípios de Física, volume 2, dos autores Raymond e John. Trouxe também a referência do Wikipedia, que atualmente tem se tornado uma referência muito bacana, muito completa, traz bastante conteúdo e sempre traz outras referências também muito interessantes. Então, eu espero que vocês aproveitem essa aula para reforçar os estudos de vocês, porque não adianta nada vocês assistirem apenas essa aula e achar que vai entender o conteúdo. Então, vocês precisam estudar e usar essa aula como uma base para ver o que é mais importante de estudar e assim focar nos estudos de vocês, sempre com uma boa referência que eu indico para vocês. A principal aqui é o livro de vocês, disponível pela escola. Se vocês quiserem se aprofundar, vocês podem usar tanto o Halliday quanto o Princípios de Física de Raymond. Ou também podem pesquisar na Wikipedia pelos conteúdos específicos, trazendo sempre boas referências. Então aproveitem essa aula, obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima.